Qual é o Deus verdadeiro? Muitas pessoas se perguntam sobre qual seria o Deus verdadeiro em meio a tantas religiões no mundo. Então resolvemos falar um pouco sobre esse assunto neste vídeo de hoje. Antes vou pedir por gentileza que você se inscreva no canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal Curiosidades da Bíblia 2.0 e que também você possa dar o like para fortalecer o canal, para que o YouTube possa recomendar nosso canal para mais pessoas, certo? Então, já dado o recado, vamos ao assunto do vídeo sobre qual é o Deus verdadeiro. Com base no argumento cosmológico, sabemos que Deus é autoexistente, atemporal, não espacial e imaterial, uma vez que ele criou o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Então deve estar fora do tempo e do espaço, como também fora da matéria. Em outras palavras, ele não tem limites, ou seja, ele é infinito. É também inimaginavelmente poderoso, uma vez que ele criou todo o universo do nada, e pessoal, uma vez que optou por converter um estado de nulidade em um universo, tempo, espaço e matéria. Uma força impessoal, sem personalidade, não tem capacidade de tomar decisões. Então, isso é que o argumento cosmológico prova sobre Deus. Temos também o argumento teleológico. Sabemos que através desse argumento Deus é supremamente inteligente, uma vez que planejou a vida e o universo com incrível complexidade e precisão, e determinado, uma vez que planejou as muitas formas de vida para viverem neste ambiente específico e ordenado. E temos outro argumento, o terceiro, que é o argumento moral. Através do argumento moral, sabemos que Deus é absolutamente puro no aspecto moral. Ele é o padrão imutável de moralidade pelo qual todas as ações são medidas. Este padrão inclui justiça e amor infinitos. A navalha de Ockham é um princípio explicativo que diz que as causas não devem ser multiplicadas além da necessidade. Ou seja, só é justificável inferir causas que são necessárias para explicar o efeito, e seria injustificado inferir mais do que isso. É considerando toda a criação, um só Criador é suficiente para explicar o efeito, a existência do universo e dos valores e deveres morais objetivos, e é necessário para explicar o efeito. Portanto, a navalha de Ockham simplesmente descarta o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Em outras palavras, entre todas as religiões do mundo, somente uma das religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo ou islamismo, pode ser verdadeira. Todas as outras religiões, hinduísmo, panteísta ou politeísta. Hinduísmo é aquela religião que tem 3 deuses, Shiva, Vishnu e Brahma. Ela é politeísta por ter 3 deuses e também panteísta, que acredita que Deus está em tudo, em todas as coisas, nos elementos criados, no vento, na árvore. É aquela velha filosofia, Deus está em tudo. É uma mistura de ateísmo com panteísmo. A outra religião é o budismo, que é panteísta ou ateísta. Tem também a nova era, que é panteísta, o humanismo secular ateu e também o mormonismo, que também é politeísta. Não podem ser verdadeiras nenhuma dessas religiões, pois elas são politeístas e têm vários deuses. No caso, são todos mitologias criadas por homens. Tanto que nessas religiões politeístas, os deuses são os mesmos, as mesmas entidades, porém mudam os nomes, como na cultura grego e romana. Os deuses gregos são os mesmos do panteão romano, só mudando o nome, como Poseidon e Saturno. Então, obviamente, apenas uma das 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo ou islamismo, pode ser a verdadeira. Como podemos saber qual delas é a certa? Avaliando as afirmações conflitantes das religiões em relação à comprovação histórica.
Observe que o cristianismo afirma que Jesus era e é Deus, e o islamismo e o judaísmo afirmam que Jesus não era Deus. É impossível que as duas afirmações estejam certas. Ou Jesus era Deus ou não era Deus. Ao investigar os registros históricos, podemos concluir que Jesus era Deus pelas seguintes razões. Jesus foi a única pessoa que cumpriu um grande número de profecias messiânicas específicas que foram escritas com antecipação de centenas de anos. Nós vamos fazer aqui um breve vídeo sobre as profecias que estão no Velho Testamento, que foram escritas milhares de anos antes do nascimento e da vida de Jesus, que depois foram todas cumpridas à risca na vida de Jesus. Tinha coisas que falava sobre ele que depois se cumpriu. Então não tem como ser um livro que foi copiado. Tudo isso estava escrito há milhares de anos sobre Jesus e se cumpriu. Quem estuda história secular também que não tem como acontecer de Jesus viver tudo que estava escrito há milhares de anos sobre ele. Seria uma coincidência fora do comum. Outro requisito é Jesus viveu uma vida sem pecado e realizou feitos miraculosos, como está em João capítulo 21, versículo 25, 1 João capítulo 3, versículo 51, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, e também Pedro capítulo 2, 22 e Hebreus 4, 15. Outro, Jesus predisse a ressurreição e efetivamente ressuscitou dos mortos. Portanto, concluímos que Jesus era Deus e, por conseguinte, que somente o Deus do cristianismo é o verdadeiro. O cristianismo se baseia na ressurreição de Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 15. Então, se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não pode ser verdadeiro, nem Cristo o Deus verdadeiro. Então, veremos agora algumas razões para crermos que, de fato, Cristo ressuscitou. Com base nas evidências históricas, sabemos que Jesus existiu. Algumas fontes não cristãs que citam Jesus são Flávio Joséfo, Tácito, historiador romano, Plínio, o jovem político romano, Flegon, escravo liberto, que escrevia histórias, Talo, historiador do século I, Suetônio, historiador romano, Luciano, satirista grego, Celso, filósofo romano, Marabá Serapion, cidadão reservado, que escrevia para seu filho, e o Talmude. Você poderá encontrar uma lista completa das menções a Cristo feitas por fontes de Norman L. Glaser. Vale lembrar também que os outros deuses politeístas são deuses falsos. Por quê? Porque foram inventados pela imaginação humana. O Antigo Testamento apresenta-nos uma variedade de deuses falsos, alguns deles, inclusive, de caráter demoníaco, tais como Baal, Moloque e Aserá. Na Babilônia, o deus Marduk era considerado deus dos deuses. Segundo a mitologia, Marduk matou a Tiamat, deusa das águas profundas, e dividiu-a em duas partes, criando o céu e a terra. Todavia a palavra de Deus nos ensina: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todos os seus exércitos, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quantos neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. O Deus da Bíblia é o Deus Salvador. No Salmo 115, versículo de 1 ao 8, o salmista demonstra claramente a diferença entre o Deus da Bíblia, o Criador, e os falsos deuses criados pela imaginação humana, obras das mãos dos homens. Na Índia, por exemplo, são catalogados muitos milhões de deuses. O rio, a vaca e até o rato são considerados divinos. Todo esse panteão, o panteão grego, o panteão romano e diversas outras religiões, todas são falsos deuses que não têm poder para salvar o homem de seus pecados, garantindo-lhe a vida eterna. Em vários países, como também o Brasil, o sincretismo religioso vem transformando o país em um santuário de deuses falsos. Todas essas manifestações que fazem parte de um elaborado programa do maligno para afastar as pessoas do verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4.
Deus se manifesta como Salvador através do Filho Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é Deus, o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, tal como a Bíblia diz. Jesus é eterno, divino e merecedor de adoração, como está em João capítulo 1, versículo 1. Ele era a palavra que estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. João capítulo 1, versículo 10. O primeiro e derradeiro, e será nosso Deus, e nós seremos os seus filhos. Está em Apocalipse capítulo 21, versículo de 6 ao 7. Ele é o Deus verdadeiro, 1 João capítulo 5, versículo 20. Rei eterno, Deus único, imortal e invisível. Está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 17. Também é o Deus conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7. Grande Deus e Salvador. Tito capítulo 2, versículo 13. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, e nele foram criadas todas as coisas, e nele todas elas subsistem. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Ele é o autor da vida, Atos capítulo 3, versículo 15. Ele era Deus, mas destituiu-se de sua glória e veio ao mundo em forma humana e morreu pelos pecadores. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. E é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, como está em Apocalipse capítulo 5, versículos 11 ao 14. Portanto, o Deus verdadeiro é o Deus cristão, Jesus, pois ele morreu e ressuscitou. Então, amigos e amados irmãos, terminamos aqui esse vídeo com esse entendimento sobre qual é o verdadeiro Deus. Nós observamos que as outras religiões são mitologias criadas por homens, tanto o panteão grego com as religiões com Zeus, Hera, Poseidon e todos os outros deuses, Deus Afrodite, Ares e todos os demais deuses que existem nessa religião, como também o panteão romano, que foi apenas transliterado o nome dos deuses gregos para os nomes dos deuses romanos, como Júpiter, Marte, Saturno, Mercúrio e etc. São praticamente os mesmos deuses com outros nomes, como também surgiu na época da Babilônia, daquela torre de Babel. Quando foi criado, Deus derrubou aquela torre e se espalhou várias culturas e foram criados várias religiões, como o deus Tamuz, que é o deus Sol, Nimrod e todos os demais deuses, a deus Íris e etc. Tudo isso depois se espalhou pelo mundo, indo para o Egito e outras culturas e regiões, e foi criando vários e vários deuses, histórias, mitologias e deuses para ser adorado por homens. Era homens construindo deuses. Então você observa que tem também a questão do budismo, que também é panteísta, que acredita que tudo é Deus, ou Deus está em tudo, em todas as coisas. Também tem o humanismo secular ateísta, que também ignora a existência de Deus, e também religiões monoteístas. Tem o judaísmo, porém eles não admitem que Jesus é o Salvador, Filho de Deus. O islamismo, que tem o Deus Alá, e também a outra e última religião, que é o evangelho, que não é uma religião, é um estilo de vida comportamental para que todo aquele saia das trevas para a luz. Então, no caso, só existe uma religião, que religião, essa palavra significa religar, religação. Quem faz a ligação do homem para com Deus, o intermediador, é Jesus Cristo. Então, ele é que faz a ligação, essa ponte que faz do homem para Deus. A única religião que existe é o homem com Deus, que aceita Jesus Cristo e vive um estilo de vida mais próximo, em amor ao próximo e abstinência de pecado, ou o homem sem Deus, que é uma religião que o homem não está ligado a Deus. O resto é tudo invenção humana, de mitologias e mitos que tem nas histórias para fazer filmes e etc. Mas a única religião verdadeira mesmo é o Evangelho, que salva e liberta a todos. E nós temos aqui vídeos comprovando que o universo, tempo, espaço, matéria e energia foram criados com base científica. O argumento cosmológico, o argumento teleológico, tem o argumento da contingência, tem o argumento da lei moral, tem o argumento das profecias cumpridas à risca na Bíblia e na história secular, mais de 700 profecias. Tem também o argumento das provas da ressurreição de Jesus Cristo, dentre outros. Então, fica bem claro que todo o argumento
é plausível, irracional e lógico perante a criação do universo de um Deus criador atemporal, que está fora do espaço-tempo, certo? Então terminamos aqui este vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, curte, comenta e compartilha, ok? E até o próximo vídeo.